A vida mentirosa dos adultos. Capítulo 6. A certa altura, tentei entender se as duas irmãs, Ângela e Ida, minhas amigas mais próximas, haviam notado alguma piora e se Ângela, sobretudo, que tinha a mesma idade que eu, Ida era 2 anos mais nova, também estava mudando para pior. Eu precisava de um olhar que me avaliasse e achava que podia contar com elas. Fomos criadas da mesma maneira, por pais que eram amigos havia décadas e tinham as mesmas opiniões. Nós três, por exemplo, não havíamos sido batizadas e não sabíamos rezar. Nós três fomos precocemente informadas sobre o funcionamento do nosso organismo, livros ilustrados, vídeos didáticos com desenhos animados. Nós três sabíamos que devíamos nos sentir orgulhosos por termos nascido mulher. Nós três entramos para a primeira série não aos 6 anos, mas aos 5. Nós três nos comportávamos sempre de maneira ajuizada. Nós três tínhamos na cabeça uma densa retícula de conselhos úteis para fugir das armadilhas de Nápoles e do mundo. Nós três podíamos nos dirigir aos nossos pais a qualquer momento para satisfazer nossas curiosidades. Nós três líamos muitíssimo. Nós três, enfim, sentíamos um ponderado desprezo pelo consumo e pelos gostos das meninas da nossa idade. Embora encorajadas pelos nossos próprios educadores, fôssemos muito bem informadas sobre música, filmes, programas de televisão, cantores, atores, e em segredo quiséssemos nos tornar atrizes de grande fama, com namorados fascinantes com quem trocaríamos longos beijos e contatos entre nosso sexo e o deles. Claro, a amizade entre mim e Ângela era mais próxima, Ida era a menor, mas sabia nos surpreender. Lia até mais do que nós e escrevia poesias e contos, de maneira que, pelo que lembro, entre mim e elas não havia dissabores e, mesmo quando ocorriam, sabíamos conversar com franqueza e fazer as pazes. Portanto, como testemunhas confiáveis, interroguei-as algumas vezes cautelosamente. Mas elas não disseram nada de desagradável, ao contrário, demonstraram que me apreciavam muito, e eu, de minha parte, sempre as achei graciosas. Eram bem proporcionadas, cinzeladas, com tamanho e cuidado, que só de vê-las eu sentia a necessidade de seu calor e as abraçava e beijava como se quisesse fundi-las comigo. Mas em uma noite em que eu me sentia especialmente deprimida, elas subiram para jantar em San Giacomo de Capri com seus pais e as coisas se complicaram. Eu não estava bem disposta, sentia-me especialmente deslocada, comprida, magra, pálida, grosseira e em cada palavra ou gesto, e por isso pronta para captar alusões à minha degradação, mesmo quando elas não existiam. Ida, por exemplo, perguntou apontando para os meus sapatos. São novos? Não, já tenho há um tempão. Não me lembro deles. Algum problema? Não, nada. Se você os notou agora, quero dizer que agora tem algum problema. Nada disso. Acha que as minhas pernas são finas demais? Continuamos assim por um tempo, elas me tranquilizando e eu escavando as tranquilizações delas para entender se falavam a verdade ou escondiam por trás dos bons modos a péssima impressão que eu havia causado. Minha mãe interveio com seu tom fraco, dizendo: Giovanna, chega, suas pernas não são finas. E eu fiquei com vergonha, calei-me logo, enquanto Constança, a mãe de Ângela e Ida, reforçava: Você tem tornozelos lindos, e Mariano, o pai delas, exclamava rindo: Coxas ótimas, no forno com batatas ficariam uma delícia. Não parou por aí, continuou a zombar de mim, brincava sem parar. Era uma pessoa que alegava saber levar alegria até a um funeral. O que essa menina tem essa noite? Balancei a cabeça para dizer que não tinha nada e tentei sorrir, mas não consegui. Sua maneira de ser divertida me deixava nervosa. Que bela cabeleira! O que é? Uma vassoura de sorgo? Fiz novamente o sinal negativo com a cabeça
e daquela vez não consegui esconder o incômodo. Ele me tratava como se eu ainda tivesse 6 anos. É um elogio, minha querida. O sorgo é uma planta gordinha, um pouco verde, um pouco vermelha e um pouco preta. Murmurei de cara amarrada. Não sou gordinha, nem verde, nem vermelha, nem preta. Ele me olhou perplexo, sorriu e disse para as filhas: Por que Giovanna está tão ranzinza essa noite? Eu disse com a cara ainda mais amarrada: Não estou ranzinza. Ranzinza não é um insulto, é a manifestação de um estado de espírito. Você sabe o que significa? Fiquei calada. Ele se dirigiu novamente às filhas, fingindo desânimo. Ela não sabe, Ida, diga para ela. Ida disse de má vontade. Significa que você está de cara amarrada. Ele diz a mesma coisa para mim. Mariano era uma pessoa assim. Ele e meu pai se conheciam desde a época da universidade. Como nunca haviam se perdido de vista, ele estava presente na minha vida desde sempre. Um pouco pesado, totalmente calvo, com olhos azuis, me impressionara desde pequena por causa do rosto pálido demais e um pouco inchado. Quando aparecia na nossa casa, algo que acontecia com muita frequência, era para ficar falando horas e horas com seu amigo, pondo em cada frase um descontentamento amargo que me deixava nervosa. Ensinava histórias da universidade e colaborava constantemente com uma revista napolitana de prestígio. Ele e papai discutiam o tempo todo e, embora nós, as meninas, entendêssemos pouco ou nada do que diziam, crescemos com a mesma ideia de que haviam atribuído a si mesmos uma tarefa muito difícil, que exigia estudo e concentração. Mas Mariano não se limitava, como meu pai, a estudar dia e noite. Ele atacava em voz bastante alta vários inimigos. Gente de Nápoles, de Roma e de outras cidades, que queriam impedir que ambos realizassem bem o próprio trabalho. Ângela, Ida e eu, embora não fôssemos capazes de tomar posições, ficávamos sempre do lado dos nossos pais e contra quem queria mal a eles. Mas no fim das contas, de todos aqueles discursos que eles faziam, nos interessavam apenas os xingamentos em dialetos que Mariano pronunciava contra pessoas famosas da época. Isso acontecia porque nós três, eu em especial, estávamos proibidas não apenas de dizer palavrões, mas também de maneira mais geral, de pronunciar uma sílaba sequer em napolitano. Proibição inútil. Nossos pais, que nunca nos proibiam nada, até mesmo nos proibiam algumas coisas que eram indulgentes. Então, falando baixinho de brincadeira, repetíamos entre nós os nomes e sobrenomes dos inimigos de Mariano, acompanhados de epítetos obscenos que havíamos ouvido. Mas enquanto Ângela e Ida achavam aquele vocabulário do pai apenas divertido, eu não conseguia separá-lo de uma impressão de maldade. Não havia sempre uma malevolência nas suas brincadeiras. Ele não estava presente também ali naquela noite? Eu era ranzinza ou eu estava de cara amarrada? Eu era uma vassoura de sorgo? Mariano limitara-se a brincar ou brincando dissera ferozmente a verdade? Sentamos-nos à mesa. Os adultos iniciaram conversas chatas sobre não sei quais amigos que planejavam se mudar para Roma. Nós ficamos entediadas em silêncio, esperando que o jantar acabasse logo para nos refugiarmos no meu quarto. Durante todo o tempo tive a impressão que meu pai não ria nunca e minha mãe mal sorria. Mariano ria muitíssimo e Constanza, sua mulher, ria pouco, mas com gosto. Talvez meus pais não estivessem se divertindo como os pais de Ângela e Ida, porque eu os havia entristecido. Os amigos deles estavam contentes com as filhas, enquanto eles não estavam mais contentes comigo. Eu era ranzinza, e o simples fato de me ver ali à mesa os impedia de ficar alegres. Como minha mãe era séria e como era bonita e feliz, a mãe de Ângela e de Ida. Meu pai agora estava servindo vinho para ela. Dirigia-lhe a palavra com gentileza, distante. Constanza lecionava italiano e latim,
Seus pais riquíssimos deram-lhe uma ótima educação. Tal era sua fineza que às vezes parecia que minha mãe a estudava para imitá-la, e eu, quase sem perceber, fazia o mesmo. Como era possível que aquela mulher tivesse escolhido um marido como Mariano? O fulgor dos ornamentos, as cores das roupas, que sempre lhe caíam bem, me deslumbravam. Justo na noite anterior eu havia sonhado que ela lambia com a ponta da língua uma das minhas orelhas como uma gata. E o sonho me proporcionara conforto, uma espécie de bem-estar físico que por algumas horas ao acordar me fez sentir segura. Agora, sentada à mesa ao lado dela, tive esperança de que sua boa influência tirasse da minha cabeça as palavras do marido. No entanto, elas perduraram por todo o jantar. Meus cabelos me fazem parecer uma vassoura de sorgo, minha cara é ranzinza, acentuando o meu nervosismo. Oscilei o tempo todo entre a vontade de me divertir dizendo frases obscenas no ouvido de Ângela e um mal-estar que não cessava. Assim que terminamos a sobremesa, deixamos nossos pais e suas conversas e nos fechamos no meu quarto. Ali perguntei a Ida, sem rodeios: minha cara é amarrada? Vocês acham que eu estou ficando feia? Elas se olharam e responderam quase ao mesmo tempo: claro que não. Digam a verdade. Percebi que hesitavam. Ângela acabou dizendo um pouquinho, mas não fisicamente. Fisicamente você é bonita, reforçou Ida. Você só fica um pouco feia por causa das preocupações. Acontece comigo também quando me preocupo, fico feia, mas depois passa, disse Ângela, me beijando.